Você já percebeu que muita gente só começa dieta, academia ou novos projetos no começo do ano? Isso tem uma explicação científica. A psicologia chama isso de efeito marco temporal. É quando o cérebro usa uma data especial, tipo Ano Novo, para separar o eu do passado do eu do futuro. Na nossa cabeça é como se o 1º de janeiro fosse um recomeço psicológico, um ponto de virada que dá a sensação de folha em branco. A gente sente que pode deixar para trás os erros, as falhas e começar uma nova versão de si mesmo. Mas o problema é que essa sensação é temporária. Se você não mudar os hábitos e comportamento, o cérebro volta para o mesmo padrão de sempre. A ciência mostra que o verdadeiro recomeço não depende do calendário. Depende da consistência e da decisão de começar agora. Se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Estamos chegando ao fim de mais um ano. Para mim, o ano passou muito rápido. Será que você lembra quais foram as metas que você tinha feito para esse ano? E se conseguiu cumprir ou não? Muitas vezes, antes de começar o ano, a gente faz metas, planos, projetos e às vezes esses planos a gente não consegue concluir, a gente não consegue fazer. E eu trago esse assunto para vocês aqui porque para mostrar aqui, lógico que o começo do ano realmente nos inspira, né? É como se tivéssemos uma nova chance de começar as coisas, de recomeçar. Mas a verdade é que a gente precisa entender que a mudança é muito além do que uma data, um dia do ano que vai recomeçar o ano de novo. Porque essa mudança, ela depende de nós, da nossa consistência, de como está a nossa mente. Como é que nós nos preparamos para mudanças em nossas vidas. Porque muitas vezes a gente quer mudança em nossas vidas, só que a gente não nos prepara para essa mudança, não prepara a nossa mente. A gente não coloca no papel realmente quais são os passos que a gente precisa dar para que a nossa vida venha mudar. E lembrando que a mudança, ela vem da constância. Se todos os dias a gente buscar conquistar algo, a gente precisa entender que é os passos que a gente dá à medida do caminho que vai fazer com que a gente tenha êxito ou não. Porque muitas vezes a gente para. Por isso, às vezes a gente começa esses planos no começo do ano e aí quando chega, nem chega no meio do ano. Antes do meio do ano, a gente até já esqueceu quais foram os projetos, quais foram os planos, quais foram as metas. Às vezes começa a ir em janeiro para academia, quando em fevereiro já desiste de ir, porque essa mudança, ela não veio realmente do coração. Essa mudança não aconteceu da maneira certa. Porque não é simplesmente a gente esperar uma data e pronto, e não se preparar. Por isso que a nossa mudança, a gente não precisa esperar um dia específico para mudar. Se a gente percebe que tem algo na nossa vida que não está bem, que a gente precisa recomeçar, é o agora, é o presente que a gente tem, que é uma dádiva de Deus em nossas vidas, para que a gente recomece de novo. É por isso que o presente se chama presente, porque é um presente de Deus. Se a gente parar para pensar quantas pessoas não têm um presente na vida delas, eu digo, dorme para dormir, muitas delas não acordam. Ou até no decorrer do dia, sai para trabalhar e não volta para casa com vida. Ou entre outras coisas, doenças. Então, se a gente tem meios de ter uma vida melhor, por que a gente não recomeçar, não trazer essa mudança para a nossa vida hoje? Não esperar o ano acabar e recomeçar. Às vezes a gente fala, o ano passa muito rápido, né? Realmente passa muito rápido. Mas quando a gente tem uma constância de algo que a gente está fazendo, a gente percebe que, embora o ano passe rápido, a gente consegue fazer muitas coisas quando a gente se organiza. Minha reflexão que eu faço esse ano que está acabando, né, porque só falta 2 meses, é que foi um ano de muito aprendizado para mim e que eu comecei o ano com alguns planos e que no decorrer desse caminho, alguns desses planos mudou. Um deles é o concurso, que eu estava estudando para concurso, até
cheguei a fazer uma prova, mas não fui aprovada. Mas ficou a experiência do estudo, de quanto a constância faz com que a gente possa aprender e que é a constância também que leva muitas pessoas à aprovação. Mas eu decidi, no decorrer desse ano, que ia dar um tempo em relação ao concurso, ia focar no meu canal. E tô aqui focada no canal, tô fazendo vídeos, já tem uns 2 a 3 meses que eu tô estudando em relação ao detox emocional, tô fazendo vídeo, tô estudando mais sobre o autoconhecimento, sobre um pouco de como a nossa mente funciona e da importância de a gente colocar em nossa mente pensamentos positivos e caminhos neurais que vai nos ajudar a ter êxito e a conseguir alcançar nossos planos. Eu tô com 3 livros que eu comecei a ler e já estou perto de acabar. Se fosse em outra época, talvez eu nem acabaria, mas hoje não. Eu entendo que quando a gente faz planos, a gente precisa ir até o final dos planos. Alguns a gente precisa ir, outros não, porque a gente vai ver que não é o que a gente queria e aí a gente muda a rota. Mas eu digo assim, um livro, se você começou a ler um livro, leia o livro até o fim, porque isso aí vai colocar lá na sua mente, no seu cérebro, que você começa as coisas, que você vai até o fim. E se a gente começa a fazer coisas sempre e não termina, o nosso cérebro, ele vai compreender que a gente não leva nada a sério. E quando vier diversidade, quando a gente tiver projeto, coisas que a gente precisa evoluir, o cérebro ele vai escolher o mais fácil. E as lembranças que ele vai ter é se a gente desiste ou não. Então, se a gente não desiste, se a gente vai até o fim dos projetos, o cérebro vai compreender que a gente vai até o fim, a gente tem mais facilidade de alcançar as nossas metas. Então, o ano ainda não acabou, falta praticamente 2 meses, né, para acabar. E assim, se tiver algo na vida de você que você queira mudar, não espere o final do ano chegar para o outro começar. A mudança a gente precisa entender que parte do agora. É o presente que escreve o nosso futuro. Às vezes a gente fica esperando uma data especial para começar algo, para vestir uma roupa, para colocar até certos utensílios que a gente compra em nossa casa, ou fica esperando visitas chegar para colocar aquela porcelana, aqueles pratos. E a gente tem que entender que o momento presente é uma dádiva de Deus e que a gente precisa viver o presente, que a gente não pode esperar pelo amanhã. Até porque também a gente não sabe como vai ser o amanhã, então, mas a gente sabe, né, o que pode fazer para ter um futuro melhor. E a gente não precisa esperar. A gente tem que começar as nossas mudanças hoje, do agora. Eu não espero uma data especial para mudar o que eu preciso na minha vida. Eu compreendo que se eu quero um 2026 ou um futuro melhor, a decisão tem que ser hoje, não posso esperar. As decisões que a gente toma em nossa vida, por mais que a gente ache simples, que é besteira, impacta no nosso futuro e muito. Então não é o amanhã que a gente tem que esperar, a gente tem essas mudanças para nossa vida hoje. E se parar para pensar, pequenos hábitos que a gente toma em nossa vida faz a diferença. E às vezes também a gente não precisa mudar de vez. A mudança não precisa ser de vez, porque muitas vezes quando a gente quer mudar tudo de vez, a gente não consegue sustentar. Mas quando a gente começa aos poucos, e aí toma um hábito novo hoje, consegue sustentar aquele hábito, e depois coloca outro hábito novo. E assim vai evoluindo gradualmente. O nosso erro muitas vezes é querer mudar tudo de vez. E aí não consegue sustentar isso, porque o corpo primeiro, a mente precisa fortalecer, a mente precisa entender. E assim, aproveite esses 2 meses que faltam. Se sentir que precisa mudar algo, não espere para 2026. Mude agora. Esse é o momento. Eu sei que Deus, ele pode fazer recomeços em nossas vidas todos os dias. Não precisa de uma data específica. O que precisa é a gente realmente ter um coração disposto a mudar. Porque o que faz a gente mudar é o nosso coração, é o nosso desejo, é a nossa força de vontade e é a constância que a gente aplica todos os dias.
E aí eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha ajudado vocês a compreender o quanto vocês têm o poder de mudar a vida de vocês. E que esperar muitas vezes faz com que a gente tardie as nossas bênçãos, os sonhos que a gente quer para as nossas vidas. E aí fica essa dica para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, para que a gente possa estar tendo mais essa conversa, esses diálogos. Uma reflexão, né? Porque a gente precisa a cada dia mudar. Quando a gente muda, a gente cresce, a gente evolui.